Os conflitos lá no Oriente Médio provocam mais um momento de tensão com o ataque do Irã a Israel. Além dessa tragédia comunitária, a guerra também pode trazer sérios impactos econômicos para o mundo, inclusive para o Brasil. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o economista e pecuarista Cássio Souza, que está ao vivo com a gente aqui no nosso estúdio. Cássio, boa tarde, seja bem-vindo, está tudo bem? Boa tarde, Jodevar, um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns pelo estúdio novo, inclusive. Ficou bom, né? Excelente, também maravilhoso. Gostei. Tá certo, deixa eu te perguntar, esse conflito, cada dia que passa, ele aumenta. Agora, o Irã respondeu ontem atacando Israel. O que isso pode trazer de prejuízos para o Brasil? Jodevar, essa é uma situação muito complexa e pode afetar o mundo inteiro, na verdade. É uma situação que já avança por várias décadas com problemas. E a gente sabe que não é fácil solucionar isso de maneira diplomática. Então, vários países ali em conflito, né? Não só agora no Oriente Médio, mas na própria Europa. E isso pode causar problemas, por exemplo, com o petróleo. Só nessa semana já subiram mais de 5%. Isso deve afetar as cadeias produtivas do mundo inteiro, já que tudo basicamente depende de transporte. Então, para a gente movimentar navios, aviões, caminhões ao longo de grandes distâncias, a gente precisa consumir muito combustível. E isso deve impactar, provavelmente, todas as cadeias globais. E aí a gente tem outras situações. Por exemplo, o Brasil exporta muito para essas regiões, em especial carne de frango, açúcar. Então, a gente pode ter algum problema com os produtores rurais que dependem da receita dessas exportações. Deixa eu te perguntar, se a gente falar, por exemplo, essa questão do petróleo, a subida, ela chega aqui, os reflexos chegam aqui muito rápido no Brasil? Coisa de 30 dias, Jordevar. 30 dias. Dependendo do nível de agravamento que essa situação tiver agora nas próximas semanas, acredito que dentro de um mês a gente consiga perceber isso melhor. Aumentando o preço do petróleo, quais os setores que ficam mais prejudicados aqui no Brasil? Todos eles, Jordevar. A gente deve ter um impacto de maneira generalizada. A gente já teve, na verdade, nos últimos 2, 3 meses praticamente, um reajuste de 20% nos preços dos combustíveis. E isso pode afetar ainda mais, já que a gente não está preparado economicamente para um reajuste tão rápido assim nesse momento. Então, isso pode afetar, de fato, o caixa e a margem de boa parte das empresas. Pelo que a gente está percebendo, o consumidor está ali imaginando como é que fica o preço do etanol, o preço da gasolina, o preço do óleo diesel. Vamos imaginar aí nos próximos 15 dias, 30 dias, o que a gente pode ter? A gente pode ter um ajuste, por exemplo, tanto no diesel, que vai impactar inclusive na energia, porque a gente hoje está passando por um problema de bandeira, né? O governo implementou agora recente e a gente precisa, para usar as termoelétricas, de diesel. Então, a gente pode ter inclusive um reajuste maior do que está previsto na própria energia. E vários setores. Acredito que, de fato, o marítimo, o aéreo e o de caminhões são os mais impactados rapidamente. Quando a gente fala em possível aumento, a gente percebe que, historicamente, os postos já começam a aumentar. Não é motivo para fazer isso agora, né? Não, ainda não. É uma situação momentânea que depende muito, de fato, como é que vai ser o desenrolar nos próximos dias. Só para vocês terem uma ideia, 1/3 do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz, que é ali naquela região do Oriente Médio, próximo a Israel, a Irã, Iraque, está tudo ali próximo. Então, se de fato tiver uma escalada de tensão naquela região, tiver navios de guerra, provavelmente os petroleiros não conseguem sair daquela região. Então, aí sim a gente, de fato, tem uma possibilidade de aumento mais robusto. Hoje a gente está bem tranquilo em relação a isso, todas as distribuidoras estão com estoques relevantes, a gente não precisa se preocupar, em tese, nesse momento com isso. É claro que a gente fica muito preocupado, mas ontem mesmo o porta-voz do Irã disse que eles tinham dado a resposta na medida certa, dando a entender que a coisa não iria continuar. Isso é um alento? Infelizmente, Jordevar, não dá para a gente saber de antemão o que pode acontecer. Aquela região é terrível. É uma situação que se arrasta por décadas e, infelizmente, de um dia para o outro pode mudar completamente. Depende, de fato, como é que vai ser o nível de resposta bélico de cada um dos países e pode ser que, às vezes, dê uma esfriada nos próximos dias. Pode ser que, dependendo da situação, o negócio pior. O senhor falou que a gente exporta muito para aquela região, né? Quais são os produtos principais? Principalmente commodities ligados ao agronegócio, soja, farelo de soja, inclusive, para tratar ali animais, carne de frango, carne de boi, açúcar, são os 5 principais produtos que a gente tem de exportação. Nós já estamos sentindo os reflexos disso já ou ainda não? Não, ainda não. Por enquanto, permanecem normais. A tendência é que, de fato, se houver um conflito maior,
que aí tenha de fato uma limitação para os navios chegarem a essas localidades. Hoje permanece tudo normal. Vamos torcer. Vamos torcer para isso, Jordevar. E eu queria deixar, inclusive, um alerta. Às vezes a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo do outro lado do mundo e a gente não faz o que a gente tem condições de realizar. Um exemplo que a gente está passando agora é o reajuste da própria energia. Nas próximas semanas deve subir quase 10%. A gente consegue, por exemplo, como alternativa, investir em placas solares. Então, poxa, é melhor investir em placa hoje, tendo um retorno de 5 vezes mais do que a gente deixar o dinheiro parado na Selic. Então, isso a gente tem controle. Só queria trazer para refletir que coisas que a gente pode ter controle e às vezes a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo do outro lado do mundo. Pois é, o governo também deveria refletir incentivando isso, né? Exatamente. Se a gente criar incentivos, o negócio fica ainda melhor. Muito obrigado ao senhor, uma boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês, Jordevar. Volte mais vezes, tá bom?